E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula do curso, do mini curso de Google Drive. Então, eu vou clicar aqui no Google Apps, vou abrir o meu Drive de novo, vou seguir aqui a minha sequência, observem que aqui eu tenho curso do Google Drive, e aqui eu tenho planilha do curso, que foi a planilha que eu criei. Vou abrir ela, porque a gente vai fazer mais algumas coisas aqui. Então, por exemplo, se uma coluna está muito grande ou muito pequena, a coluna C, eu quero aumentar ela. Eu posso clicar aqui entre o B e o C e arrastar. Isso faz com que a coluna aumente e diminua. Tudo bem? Então eu gostaria que vocês fizessem esse exercício de aumentar e diminuir todas as colunas e também algumas linhas só para vocês aprenderem o que eu posso fazer. Tá ok? Bom, se eu der 2 cliques, ela também faz um autoajuste. Então 2 cliques faz um autoajuste. Outro recurso que é legal de utilizar aqui é quando eu seleciono, por exemplo, a primeira linha da minha tabela e eu uso esse botão aqui, classificar. Eu vou clicar aqui nessa setinha, porque a minha não está aparecendo tudo, e vou clicar aqui nesse funil. Esse funil ele vai criar um filtro. Observem que vai ficar umas setinhas ali, olha que legal. Ok? Então, por exemplo, eu posso clicar aqui e escolher exatamente a pessoa que eu quero. Eu posso desmarcar todo mundo, clicando em limpar, ou selecionar todo mundo aqui. Ou também eu posso escolher a pessoa que eu quero e ok. E aí vai aparecer só ela. Posso voltar aqui, selecionar todo mundo e ok. Certo, pessoal? Depois, eu também posso, por exemplo, classificar em ordem alfabética. Classificar de A a Z. Então, ele coloca as pessoas de ordem alfabética. Só que aí, novamente, eu vou ter que formatar minha tabela no jeito manual. Seleciono ela, coloco aqui uma corzinha, seleciono esse cara, clico no pincel de novo, que a gente viu na aula anterior, e seleciono. Eu também posso selecionar a minha tabela, vir aqui em formatar, e aqui em formatar eu tenho algumas, por exemplo, cores alternadas. Então se eu clicar aqui, ele coloca para mim uma formatação padrão. Então, por exemplo, eu posso escolher aqui uma formatação pré-definida. O legal de fazer isso aqui é que quando eu organizo isso aqui em ordem, sei lá, decrescente, ele continua com uma formatação bonitinha. Eu posso colocar em ordem de salários. Eu quero saber quem ganha mais. Então, classifico de Z a A. Aí fica o maior salário primeiro e os últimos lá embaixo. Posso clicar aqui, classificar de A a Z. Então, gente, essas classificações servem para a gente organizar a nossa tabela. Tá bem? Bom, agora eu quero fazer um gráfico, por exemplo. Como é que eu faço para fazer um gráfico? Eu seleciono as colunas que eu quero. Eu quero um salário, então, eu quero um gráfico para saber salário bruto e nome da pessoa. Então, eu vou selecionar essas duas colunas que eu quero. Vou clicar em inserir gráficos. No inserir gráficos, notem que ele já vai colocar um gráfico aqui. Tá? Essa tela aqui, se vocês quiserem, a gente pode aumentar ou diminuir ela, certo? Para fazer isso, eu posso pressionar a tecla Ctrl no teclado e o sinal de menos, ok? Ela faz diminuir o zoom. Eu também posso clicar aqui no gráfico e diminuir ele, para colocar ele do ladinho, né? Se eu der 2 cliques no gráfico, aparece aqui o editor de gráficos, onde eu tenho as configurações que eu posso mudar o meu tipo de gráfico. Então, observem que aqui eu tenho vários tipos de gráfico. Tenho gráfico em colunas, que a gente viu na aula de estatística, quem foi meu aluno. Tá? Temos aqui gráfico em barras. Temos também o gráfico em pizza, que em matemática a gente chama de gráfico de setores. Tá? Então, dependendo da situação, eu vou ter gráficos que vão me ajudar a enxergar melhor o que eu quero. Tá ok? Também tem o gráfico em linhas, que para esse tipo de coisa, para esse tipo aqui, o melhor é o gráfico de colunas ou o gráfico de barras. Tá ok? Aqui eu tenho o título do gráfico, que eu posso colocar, então, salários da empresa Alfa. Ok, gente? Tem algumas configurações que a gente pode se aprofundar no gráfico. Por exemplo, se eu clicar no gráfico, dois cliques nele e abrir as propriedades, e eu clicar, por exemplo, em uma das barrinhas, eu venho aqui em personalizar, e aqui eu tenho um recurso chamado série. Nesse recurso chamado série, eu posso vir um pouco mais embaixo e colocar aqui, legenda de dados. Se tiver em inglês o Google de vocês, vai estar label aqui. Então, legenda de dados, e aí aparece as informações. Quando eu uso a legenda de dados, não tem por que eu ter esta coluna aqui, então eu posso clicar nela e deletar. Ok? Não é possível excluir. Então, se ele não está deixando excluir, eu tenho que ir lá e tirar manualmente. Tá ok? Então, aqui eu tenho mostrar eixo, que eu posso aparecer aquela linha ali ou não. Tá ok? Então, existem esses recursos que eu posso colocar ou tirar. Eu tenho o título dos eixos, que eu posso colocar e tirar também. Então, observem. Eu posso aqui, salário bruto. Então, o salário da empresa Alfa é o título do meu gráfico. Tá?
Aqui eu tenho o título do eixo horizontal, que tem ali os nomes. Aqui eu posso trocar e botar funcionários. Eixo horizontal, eixo X, né? Aqui eu posso trocar para o eixo vertical. Observem, salário bruto, posso deixar isso aí, tá legal assim, né? Ok? E aí, pessoal, nós temos aqui eixo vertical. No eixo vertical, eu tenho aqui o marcador, que é o tipo de fonte que eu estou usando. Né? Então, no eixo vertical, eu posso colocar também o tamanho da fonte, então eu posso diminuir se eu quiser para 10. Então, eu tenho várias alterações que eu posso fazer aqui no meu gráfico. Ok? Então, uma sugestão é que vocês deem uma mexida até para vocês aprenderem o que a gente está fazendo. Ok? Então, esse aqui é um gráfico em colunas. Eu também posso, por exemplo, selecionar um nome, pressionar a tecla Ctrl no teclado e selecionar o salário líquido. Aí eu vou estar selecionando duas colunas. Aí eu vou clicar em Inserir, Gráfico, e vou fazer um outro gráfico agora. Então, vou clicar aqui no tipo, vou escolher, por exemplo, agora esse gráfico aqui, que é um gráfico de área, olha só. Também posso vir aqui e colocar um gráfico em colunas, em barras, um gráfico em barras. Tá ok, gente? Nesse gráfico em barras, na mesma coisa, eu posso colocar aqui as informações que eu quero. Então, salário, então aqui eu posso botar salário da empresa alfa, ou salários, né, fica melhor. Ok? E agora a gente vai fazer uma outra planilha, também, sugestão, dei uma mexida aqui para vocês aprenderem. Uma outra sugestão é clicar aqui no sinal de mais, nós vamos criar uma outra planilha agora com os dados da população dos países. Então vamos colocar aqui, vocês copiem, eu vou colocar, vocês copiem e a gente continua. Bom, pessoal, então agora copiem a tabela, por favor, dê um pause no vídeo, copie a tabela e depois segue. Ok? Para quem já copiou, então vamos lá. Eu vou selecionar a tabela, vou clicar aqui em formatar, né? Vou colocar aqui cores alternadas, e aí eu vou escolher aqui uma planilha que eu acho interessante usar as cores, como vocês quiserem. Eu posso mudar as cores se eu quiser, não tem problema. Eu posso colocar um cinza aqui em cima, posso colocar a cor 2 aqui como sendo um cinza mais clarinho. Observem, então eu posso colocar aqui negrito, ok? Então isso aqui tudo é questão de configuração. Aqui eu posso colocar o meu centralizado, então formatem a tabela que fica um jeito bonitinho. Agora eu também posso fazer o seguinte, eu posso selecionar essa minha planilha e colocar, ou a primeira linha dela, se eu quiser, e clicar aqui ó, em classificar. Clicando em classificar, observem que eu posso colocar aqui, né, ó, de ordem crescente. Então, aqui eu tenho por nomes, Bangladesh, Brasil, China, Estados Unidos, Índia, Indonésia, México, Nigéria, Paquistão, Rússia. Quem são esses países? Eu coloquei aqui os 10 países mais populosos do mundo, tem a população maior. Se eu clicar em população e colocar em ordem decrescente, vai aparecer em ordem. A China é a primeira, a Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Brasil, Nigéria. Aí eu coloquei o PIB de cada país aqui, né? Esse valor que está aqui, ele está aparecendo em trilhões, na verdade, eles são 14 trilhões, né? Então aqui, se vocês quiserem deixar em trilhões mesmo, ele está assim, ó, 14 milhões, ele está em milhões, então 800 mil. Para ficar em trilhões, teria que colocar mais alguns valores aqui. Ok? Então esse PIB aqui está aparecendo em milhões. Deixa eu botar aqui, milhões. Certo? Isso significa que eu tenho, por exemplo, a China com um PIB de 14 milhões de milhões. Isso dá 14 trilhões. Ok? Certo, pessoal? Belezinha? Bom, então aqui eu tenho o PIB da China. Se eu selecionar os valores aqui da população, eu posso clicar aqui e colocar na opção de formatação, desse 1, 2, 3, de número. Observe que eu vou ter que aumentar aqui um pouquinho. Essa vírgula 0 não precisa, então eu vou simplesmente cortar essas vírgulas. Então eu tenho que diminuir casas decimais. Tá? Aqui no PIB já está formatado, então eu não preciso formatar, mas se eu quisesse, bastaria clicar aqui, número, e diminuir também as casas decimais. Ok, pessoal? Beleza, temos um gráfico. Agora eu quero fazer um gráfico para ver qual o tamanho da população. Então eu posso selecionar esses 10 países, que são os mais populosos, vir em inserir gráfico. E em inserir gráfico, eu tenho esse gráfico aqui, que é um gráfico em colunas, né? Posso colocar aqui, população dos 10 países, ou melhor, posso colocar assim, 10 países
mais populosos do mundo. Ok? Aqui eu posso clicar com o botão direito para fazer uma correção ortográfica. Se eu clicar no gráfico 2 vezes, eu vou ter acesso aqui às configurações. Então, aqui eu tenho personalizar e configurações. Aqui tem uma coisa interessante, que é o seguinte, eu posso fazer um gráfico em pizza, que aí ele vai me mostrar aqui automaticamente os países. Observem. Aqui eu vou fechar essa configuraçãozinha. Olha que legal. A China, dos 10 países mais populosos, entre eles a China representa 31%. Não quer dizer que no mundo, né? Se vocês entrarem aqui no Wikipedia, vocês vão ter essa informação melhor, ok? Mostrando aqui para vocês, por exemplo, no site, né, da Wikipedia, lista da população, a China hoje ela ocupa 18%, né, da proporção de pessoas, a China ocupa 18,5%. Mas nessa nossa planilha, que só tem os 10 países, ela ocupa 31%. Depois a Índia, Estados Unidos e assim por diante. Se eu der 2 cliques no gráfico, quando eu trabalho com países, tem um gráfico que o Google faz que é bem legal, que é o gráfico de mapas. Então, se eu clicar aqui, ó, gráfico de mapas, olha só que legal, ele monta um gráfico com os 10 países mais populosos, né, mostrando aqui uma legenda que vai do verde até o vermelho. Okay? Olha que legal. Eu também posso dar 2 cliques nesse gráfico, clicar aqui, né, na opção de mapas e escolher um outro tipo, que aí ele mostra o tamanho das bolinhas. Quanto maior a bolinha, né, maior a população. Então são tipos de gráficos que vocês podem fazer, né, para fazer trabalhos de geografia, trabalhos de matemática, trabalhos de português, de estatística. Então são tabelas legais. Se eu clicar nos mapas aqui, ó, eu posso também, gente, ó, tipo de mapa. Tem o mapa mundo, o mapa da Europa, o mapa dos Estados Unidos. Eu não tenho mapa de todos os países. Eu tenho o mapa da América do Sul. Então, se eu clicar América do Sul, vai aparecer só os países da América do Sul. Porque no caso eu botei só o Brasil, né? Então eu vou ter aqui a Oceania e assim por diante. Tá? Eu não tenho o mapa do Brasil ainda. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos eu poderia ter um mapa pelos estados. O do Brasil ainda não saiu, mas tá para sair. Tá ok? Então, bem legal de fazer, né? Certo, gente? Então, deem mais uma mexida aí, deem uma olhada como é que faz esses gráficos, tá? E na próxima aula, agora na sequência, vou ensinar vocês a como colocar isso num arquivo, né? Num documento lá para fazer um trabalho, ok? Então, muito obrigado. Dá uma pausa, dá uma treinadinha e vai para o próximo vídeo depois.